Boa tarde a todos, eu sou o Vitor, um adicto em recuperação. Essa é a minha ideia de interação ao grupo em recuperação, dependência química, buscando aí uma meditação, crescimento espiritual e pessoal. Beleza? Certo. Vou começar então com a espiritualidade, seguida da meditação diária de NA e uma breve reflexão sobre o tema, aonde a leitura da Bíblia, a espiritualidade, eu tirei em Josué primeiro, versículo 5 ao 9. Leitura. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe acontecerá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Aonde ele dá uma breve reflexão dessa palavra lida, né? Que é: ele precisava demonstrar sincera obediência aos mandamentos de Deus a fim de assegurar sucesso. Josué foi capaz de fazer isso porque estava disposto a entregar a sua vida e a vontade de Deus. Amém. Aonde buscando ali na espiritualidade, na Bíblia, né? E seguindo a meditação diária de hoje de Narcóticos Anônimos, o tema vem em cima de responsabilidade. 26 de novembro. Muitas coisas, tanto negativas quanto positivas, acontecem em um dia. Se não nos damos tempo para apreciar a ambas, podemos estar perdendo o que nos ajudaria a crescer. IP número 8, só por hoje. As responsabilidades da vida estão em todo lugar. Devemos usar cinto de segurança, devemos limpar a nossa casa, devemos fazer alguma coisa para nossa esposa ou esposo, nossos filhos, as pessoas que apadrinhamos. Acima de tudo, devemos ir às reuniões e praticar o nosso programa o melhor que podemos. Não é de admirar que algumas vezes queiramos fugir de todas essas tarefas e ir a uma ilha isolada, onde não haja nada que devemos fazer. Nesses momentos, enquanto nos sentimos esmagados por nossas responsabilidades, esquecemos que a responsabilidade não precisa ser um fardo. Quando temos o desejo de fugir de nossas responsabilidades, precisamos nos acalmar, relembrar por que as escolhemos e prestar atenção nas dádivas que elas nos trazem. Um trabalho que normalmente achamos desafiador e interessante, um parceiro cuja personalidade normalmente nos entusiasma, ou uma criança com a qual gostamos de brincar ou cuidar. Existe uma alegria para ser descoberta em todas as responsabilidades de nossas vidas. Só por hoje, cada momento é especial. Vou prestar atenção, ser grato por minhas responsabilidades e pelas alegrias especiais que elas me trazem. Legal. E essa foi a meditação diária de Narcóticos Anônimos, onde através da palavra lida na Bíblia, né, da busca pela espiritualidade e em cima da meditação diária, me levou a uma breve reflexão, onde na minha própria reflexão o tema é mais voltado para dificuldade e comprometimento. Beleza? Bom, vamos lá. Cara, muitas das vezes
a maioria das vezes eu não estou bem comigo mesmo ou com algumas coisas que estão acontecendo em minha volta. Eu busco, eu medito e eu acredito. A partir daí eu entrego ao meu poder superior para estar enfrentando certas lutas diárias. A meditação de hoje, cara, ela vem em cima da dificuldade, do obstáculo e muitas vezes da expectativa que eu tenho, que nós temos da recuperação como um todo, aonde muitas das vezes a gente cria determinadas situações dentro da nossa recuperação, dentro da minha recuperação, que a gente imagina que a recuperação ela vai ser daquela forma, ela vai seguir aquela linha. E não é bem assim. A recuperação, cara, é um processo doloroso, onde a gente vai ter altos e baixos e não segue uma linha, algo linear, não é algo linear. E as coisas vão acontecendo, as dificuldades vão surgindo, muitas das vezes a gente desanima de certas coisas e só que o interessante, cara, que é essa reflexão em cima da espiritualidade e da busca da meditação, ela leva a um discernimento disso como algo natural. A percepção de saber que isso é algo natural. Então, eu como adicto em recuperação, há 11 anos mais ou menos de uso, tive muito sobre a minha perca de identidade mesmo, né? Tive muita perca de identidade e em outros fatores também. Então, quando eu cheguei na recuperação, muitas das vezes me era perguntado como eu estava me sentindo e se eu tinha algo para partilhar e eu não sabia responder. Eu não sabia interpretar a forma que eu estava me sentindo naquele momento, eu não sabia responder, na verdade. Eu queria participar e não conseguia identificar o sentimento que eu tinha naquele momento. E a partir daí, me mantendo limpo, me mantendo abstêmico da droga, certos sentimentos e emoções foram voltando. E eu comecei a me sentir bem, comecei a reconhecer determinados sentimentos e ainda estou, né, reconhecendo alguns determinados sentimentos e fui buscando através da literatura e através da conversa de companheiros e, e de profissionais me conhecer um pouco mais. E certas coisas vieram acontecendo nesse meio tempo e tudo mais, eu estava bem. E por fatores externos, eu tive uma queda nesse entusiasmo, nessa vontade de fazer as coisas. Então, inclusive o pensamento, muitas das vezes, de putz, minha recuperação não está sendo como eu esperava, então não está legal, eu vou abandonar, eu vou sair, vou voltar para onde eu estava, eu vou procurar por outros lugares. E, cara, mas não é bem assim. E eu agradeço a Deus por eu estar conseguindo entender isso, que as coisas não saem como a gente quer, velho. As coisas não vão ser sempre da forma que a gente quer e da forma que a gente cria. Provavelmente quase nunca vão ser dessa forma. A gente sim, senta, a gente planeja, a gente cria, trabalha com o real, com o agora, por hoje. Mas a gente não tem o controle do que vai ser amanhã, ou do que vai acontecer amanhã, ou do que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas, ou daqui a 1 minuto, por exemplo. Só que esse é o interessante, porque como adicto, eu quero tudo para agora. Eu quero que as coisas saiam como eu planejo. Eu não sei lidar muitas das vezes com as dificuldades que acontecem em minha vida, com as dificuldades que acontecem no meu tratamento. Mas quando a gente busca a espiritualidade, quando a gente busca o entendimento da meditação,
e a gente toma um tempo para a gente mesmo, a gente consegue entender a coisa como um todo e começa a fazer pelo menos um pouquinho de sentido. Então, o que eu tenho para dizer hoje, cara, é que independente da dificuldade que você esteja passando, independente dos obstáculos, independente da luta aí que você esteja enfrentando, é natural. E se você, por mais que esteja passando por esses momentos, se mantiver e continuar com os seus objetivos, é um sinal de que sua recuperação está funcionando, de que você está no caminho certo. E algo que me disseram, se você está indo por um caminho e fazendo agindo de determinada forma, se o resultado estiver sendo positivo, você não estiver se prejudicando nem prejudicando a outros, só continua. E é isso que eu tenho para falar para mim mesmo e para vocês. Independente do que esteja acontecendo, por mais que a gente não tenha o controle de tudo que está acontecendo em nossa vida e nossa recuperação, continua fazendo o que você acredita ser o certo, sem prejudicar a si mesmo e sem prejudicar a outros. Beleza? Só para finalizar, eu gostaria de estar falando um pouquinho de um exemplo que eu tive dessas dificuldades, tá? Essas tempestades da vida. Reflexão sobre as tempestades pode ser entendida como a passagem por dificuldades que, embora desafiadoras, trazem lições importantes, como o fortalecimento, a revelação de alianças verdadeiras e a necessidade de confiar e permanecer firme. A tempestade é vista como algo passageiro, que ao final deixa um terreno preparado e fortalece a alma. Aonde esses dias que eu estive passando por essas dificuldades, que eu estive de uma forma bem aflorada ali de sentimentos, de pensamentos negativos, cara, eu tive uma partilha com um companheiro que se encontra uma das unidades que eu tenho acesso, né? E ele estava fazendo um trabalho de roçadeira, de roça. Estava roçando a grama da unidade. E aquele dia estava chuvoso. E a gente eu sentando, conversando com ele, eu pensando, putz, cara, que droga, né? Que não tá legal, eu queria que tivesse melhor. E conversando com ele, ele falou pra mim, cara, eu queria ter terminado o serviço hoje, mas não deu, choveu muito, não dá pra roçar quando tá chovendo e eu vou descansar, cara, vou descansar e depois eu termino. E foi legal, cara, porque ele falou isso bem na hora que eu tava pensando nas minhas situações e me deu uma luz no que eu estava pensando. E eu venho pensando nisso já há algum tempinho. E eu falei, pô, é verdade, cara. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, eu não estou falando do seu problema, não, estou falando do meu. Eu falei, enquanto estiver chovendo, eu não vou conseguir roçar, eu não vou conseguir trabalhar. Mas não significa que eu não vou terminar o serviço. Significa que eu tenho que parar um pouco, analisar o que está acontecendo, descansar se for preciso, repousar no Senhor, aonde leva aqui, ó, só para a gente frisar e não esquecer. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Cara, Deus está com a gente em onde a gente for, cara. Independente de chuva, independente do sol, independente das dificuldades, Deus está lá, irmão. Acredita. Por mais que você não esteja bem, por mais que as coisas não estejam saindo da forma que você pretendia, cara, entrega, Deus está contigo. Descansa se for preciso naquele dia de chuva. No outro dia você pega suas ferramentas e termina o seu trabalho. Beleza? Bom, eu acho que sem para não deixar muito longo, é isso que eu queria estar passando. É isso que eu
vivi e estou vivendo nesse momento. É essa meditação que a busca da espiritualidade e a meditação diária em Narcóticos Anônimos me deram como discernimento e que eu gostaria de estar passando para vocês também de alguma forma. Eu sou o Victor, um adicto em recuperação, participo do grupo Interação, grupo em busca de recuperação para dependentes químicos, e fico por aqui hoje. Abraço!